Tá? Acho que agora já está gravando. Então, como eu disse, na semana passada eu esqueci de disponibilizar para vocês a aula de sexta-feira. Na verdade, essa semana eu esqueci de disponibilizar. Mas aí amanhã eu vou disponibilizar o vídeo de sexta e o vídeo de hoje também. Tá joia? Professor, por Pessoal, favor, posta o vídeo de sexta. Oi? Posta o vídeo de sexta, por favor. A Ô, gravação da aula Ian, de sexta. sua voz está bem baixinha, cara. A gravação da aula de sexta-feira. O que tem? Você vai postar, né? Vou postar sim. Beleza. Beleza. Ela aparece para vocês quando vocês entram aqui na plataforma, mas ela só fica disponível aqui 20 dias e aqui vocês teriam que baixar o vídeo. Então eu baixo o meu computador e mando lá para o YouTube e disponibilizo para vocês o link para o vídeo direto, entendeu? Porque aí no YouTube você não precisa fazer o download. Beleza, obrigado. Nada. Bom, vejam bem, pessoal. Quarta-feira nós fizemos um apanhado assim da parte mais teórica que eu queria que vocês dessem atenção, certo? Para a aula de hoje, eu não trouxe nada preparado para apresentar para vocês, porque a aula de hoje é uma aula para dúvidas. Semana passada eu já liberei a lista de exercícios para vocês, então eu espero que vocês tenham já se debatido um pouco com essa lista de exercícios. E essa aula de hoje é então para a gente tirar dúvidas que vocês apresentem, dúvidas dos exercícios da lista, por exemplo, dúvidas de outros exemplos que vocês não entenderam, dúvidas dos vídeos que vocês assistiram e ficou alguma lacuna de entendimento, dúvida da parte de teoria também, todas as dúvidas que vocês quiserem tirar, se vocês tiverem, a gente discute aqui hoje, tá bom? Então, quem vai levantar a mão primeiro? EDO separáveis, Cecília? Vocês assistiram aquele último vídeo que eu disponibilizei para vocês? Naquele estudo dirigido que eu mostrei para vocês, o último vídeo da lista é só sobre EDO separáveis. Exatamente porque na turma do semestre passado, depois desses primeiros vídeos, eles ficaram com algumas dúvidas sobre EDO separáveis, aí eu gravei um material específico sobre EDO separáveis. Vocês chegaram a assistir aquele vídeo? Cecília, o Lucas, que disse que ficaram com um pouquinho de dúvidas. Aqui. Então, depois eu vou dar uma passada aqui, Lucas, no tema sobre EDO separáveis, mas depois assiste aquele vídeo, tá? Porque ele traz bastante informação sobre EDO separável. Tá? O que eu vou falar aqui, o que eu falar aqui agora provavelmente vai estar gravado lá nesse vídeo e você vai poder reassistir. Tá joia? Mas vejam bem, pessoal. Então vamos lá. Eu estou aqui. Vocês estão vendo aí a lousa? Não estão? Alguém responda, por favor. Tá dando pra ver que eu não tô vendo, não, mas acho que a minha internet tá meio devagar. É porque assim, está aparecendo aqui que está compartilhado. Aqui para mim tá aparecendo. Beleza, então. Beleza. Então vamos lá. Inclusive hoje eu imaginei que o tema principal fosse realmente as EDOs lineares de primeira ordem e as EDOs separáveis. Uma EDO separável. O que é uma EDO separável? Vamos lá, rabiscar um pouquinho aqui. Ó. Opa, peraí. Caneta. EDO. O zoom que tem aqui, gente. Peraí, só um instante. Deixa eu calibrar um pouco o zoom aqui da minha tela. 100%. Beleza. EDO separável. Veja, uma EDO é separável se ela puder ser escrita da seguinte maneira: Y',
x igual a um f de x vezes um g de y. Toda EDO que puder ser escrita nesse formato, ela é dita separável, tá bem? Essa é a definição mais simples de ser entendida. É claro que você poderia escrever essa equação, você poderia escrevê-la como y' sobre g de y, por exemplo, igual a f de x. Seria uma outra maneira. E se você conseguir escrevê-lo assim, essa EDO também é uma outra forma de você concluir que a EDO é separável. Tá? O que acontece em relação às EDOs separáveis é que, via de regra, a expressão precisa ser manipulada de alguma maneira para que ela possa ser escrita nessa forma padrão das equações separáveis. Então, por exemplo, essa EDO aqui, ó, y' mais t quadrado sobre 2y igual a t quadrado. Tá bom? Igual a t quadrado. Essa equação é uma equação linear de primeira ordem, mas ela também é uma EDO separável. Só que essa maneira de escrever a equação não está nesse formato. Tá? Então, o que acontece? Para você enxergar que essa equação é separável, você precisa escrevê-la dessa forma. Então, já que tem um y' do lado esquerdo isolado, eu vou isolar o y'. Isso aqui é equivalente a você escrever y' igual a t ao quadrado menos t ao quadrado sobre 2y. E agora, se você colocar o t ao quadrado em evidência, você vai ver que a EDO é efetivamente separável. Veja aqui, ó, y' vai ser igual a t ao quadrado, que multiplica 1 menos y sobre 2. E agora, essa expressão da EDO, essa forma de você escrever a equação, está neste formato aqui, ó. Está nesse formato aqui, de uma EDO separável. Então, a questão principal em relação à EDO separável é muito simples. Ó, uma EDO separável, se você consegue escrever y' como um produto de funções que dependem só da variável x e só da variável y. Mas nem sempre a equação vai estar nessa forma dada diretamente. Você, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, vai precisar manipular a expressão da EDO a fim de reescrevê-la na forma apropriada. Entenderam isso? Entendeu, Ian, o Lucas Sim, e sim, Cecília? professor. Vocês que tinham ficado na dúvida, vocês que levantaram a questão das EDOs separáveis? Ótimo, ótimo. Então, deixa eu só completar a ideia aqui. Como é que você resolve uma EDO separável? Essa discussão está lá no vídeo também, mas deixa eu tocar o bonde aqui. Então, veja bem, a EDO separável geral, você escreve como y' sobre g de y. Então, tudo que depende de y passou para o lado esquerdo, e do lado direito, tudo depende de x. Note o seguinte, pessoal, a EDO tem como incógnita essa y, que na verdade é uma função da variável x. Tá certo? Essa y que é uma função da variável x. Então, y', se você usar a notação de Leibniz por dy dx, e você encarar isso daqui como um quociente de diferenciais, a gente chama isso, um quociente dos diferenciais dy e dx, você pode escrever que o diferencial dy é igual a y' dx. Tudo bem? Bom, já que tudo aqui depende de x, né, y' depende de x, y depende de x, então g de y depende de x, eu posso integrar essa equação aqui, ó, integrando
em relação a x. Tá bom? Se você integrar essa expressão aqui em relação a x, você vai ter aqui assim, ó, 1 sobre g de y vezes y' dx igual a f de x dx. E aí é que está a história. Esse y' dx, se você mudar a variável de integração de x para y, fazendo essa mudança de variável, essa expressão aqui à esquerda, ela se transforma devido a essa relação entre os diferenciais e a derivada y', isso aqui vai me implicar que eu tenho a integral de 1 sobre g de y dy igual à integral de f de x dx. Muita gente fala assim, tudo que depende de y você passa para a esquerda, tudo que depende de x você passa para a direita. Integra em relação a y do lado esquerdo e integra em relação a x do lado direito. Isso tem uma imprecisão muito grande, uma imprecisão matemática muito grande, porque, na verdade, o que você está fazendo é uma integração em relação à variável x. Não há como, numa identidade, você integrar um lado em relação a uma variável e o outro lado em relação a outra. O que está por trás aqui é que você, no meio do caminho, faz uma mudança de variável. Tá? Quando você faz essa mudança de variável, não é que você está integrando isso daqui em relação a y simplesmente. Você está integrando isso aqui em relação a y devido à mudança de variável que você fez. Entendido ainda assim que y continua dependendo de x quando você terminar de resolver essa operação. Eu, particularmente, acho um despropósito, assim, um equívoco muito grande, alguém ensinar que do lado de lá você integra em relação a y, do lado de cá você integra em relação a x. Não é isso que você está fazendo. A integração é em relação à variável livre sempre. No meio do caminho, há um passo adicional dado para você fazer uma mudança de variável, mas essa mudança de variável não elimina a variável livre. Tá? Então é só um cuidado que eu gosto de ter ao explicar essa técnica da resolução de equações separáveis, para que fique muito claro a matemática que está ocorrendo, a matemática que está acontecendo aí. É uma mudança de variável mesmo que você faz. Tá bem? E, basicamente, uma EDO separável é das EDOs mais simples, porque ela requer, basicamente, integração. Tá? Integração. 1 sobre g de y. Vai ser difícil de integrar? Vai depender de quem é g de y. Vai depender de quem é g de y. Tá? G de y pode ser, por exemplo, y elevado a menos 2. Então, 1 sobre y elevado a menos 2 é y ao quadrado, e aí a sua integração é super simples de ser feita. Essa EDO do exemplo que eu citei aqui em cima é interessante. Depois façam como um exercício, pessoal. Essa EDO, por ser linear, você poderia resolvê-la através do fator integrante. Calcula a integral disso daqui. Então, o fator integrante vai ser exponencial da integral de t ao quadrado sobre 2. Integral de t ao quadrado sobre 2 vai dar t ao cubo sobre 6. Então, vai ficar o fator integrante é exponencial de t ao cubo sobre 6. Resolve a EDO como sendo uma EDO linear. E depois, pega essa EDO que é separável e resolve essa EDO como se fosse uma EDO separável. Isso vai te levar a duas soluções gerais da EDO, e por serem soluções gerais da mesma EDO, essas soluções têm que ser iguais. Como você usou caminhos diferentes, talvez você não chegue no mesmo lugar sem que você precise fazer alguma manipulação com a expressão. É interessante esse exercício porque muitas vezes você dá uma solução para a equação e aí vocês precisam ficar muito espertos. Principalmente agora em relação a essas questões de marcar x, né? Essas questões objetivas, você vai chegar numa solução e ela não é nenhum dos itens dados lá. E aí você pode se perguntar, será que eu fiz a conta errada? Talvez você tenha feito tudo certinho. O que você não fez foi um passo final de simplificação. E esse exercício é interessante porque ele vai exigir que você... chegando à solução por dois caminhos diferentes, você talvez tenha que manipular as expressões a fim de torná-las idênticas.
embora elas sejam equivalentes, elas podem não ser idênticas. Então, você precisa fazer algum tipo de manipulação. Tá? Então, é um exercício interessante. E esse exercício que eu estou propondo para vocês aqui, ele é muito similar ao exercício 7, que está lá na lista de exercícios, tá bem? Falando em lista de exercícios, me ocorreu uma coisa aqui agora, uma questão aqui agora, que é o seguinte: eu modifiquei o questionário porque, da maneira como estava, vocês só iriam ter acesso às respostas quando o prazo dele encerrasse, tá? Eu fiz uma modificação lá e agora, quando você terminar de responder, ele vai te dar o percentual que você acertou. Você tem 2 tentativas, então se você tirou uma nota muito ruim, você pode procurar onde você errou, tá? Ele não vai te dar o resultado item por item, mas ele vai te dar o resultado global de qual foi o seu percentual de acerto. E aí, se você foi muito mal, você pode, por exemplo, refazer, afinal, eu deixei 2 tentativas para vocês, tá? Sobre a equação separável ali, gente, vocês entenderam aquela parte final que eu construí ali? Ok, Lucas. Ok, então sobre equações separáveis, a dúvida que tinha sido levantada parece que eu consegui dirimir. Mais o que, gente? O pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês chegaram a tentar fazer a lista de exercícios já? Porque a ideia é que a gente, nesse momento, vocês já tivessem, a menos que todo mundo entendeu tudo, mas nesse momento eu imagino que pudessem haver já mais dúvidas. Então, se vocês não começaram a mexer, aí eu já fico um pouco preocupado, porque o estudo dirigido já está com vocês há mais de uma semana. A lista de exercícios, vocês tiveram o fim de semana para trabalhar com ela. Então, vamos olhar com cuidado aí para as coisas, para a gente não fazer daqui a pouco as coisas com atropelos. Vou fazer uma enquete rápida aqui. Deixa eu ver como é que faz enquete aqui. Parece que eu não vou conseguir fazer, não. Bom, rapidamente aqui. Como você sabe se é separável ou não, Cecília? Não tem muito. Você vai precisar conseguir escrevê-la daquela forma como eu expliquei, como um produto de f de x por uma g de y. Não tem, não tem uma, por exemplo, as EDOs lineares, elas têm a formazinha padrão dela, né? Ela tem que se escrever. A EDO separável é mais ou menos da mesma forma. Ela tem uma forma de ser escrita só que às vezes ela vai precisar ser manipulada, tá? E nem sempre vai ser explícito
que ela vai se separar. Você vai ter que realmente trabalhar com a equação a fim de deixá-la com essa cara aqui, ó, um produto de uma f de x por uma g de y, como eu fiz com essa EDO. Tinha essa EDO que não estava nesse formato. Eu reescrevi para que ela ficasse nesse formato. E aí a minha conclusão é essa, a EDO é separável. Ô, professor, Diga aí, Ian. então, para a gente ver se ela é separável, uma alternativa é sempre isolar a y', no caso. Nesse caso desse Sim. exemplo, é y'. Sim, você vai ter que isolar o y'. Isolando o y', o lado direito da equação precisa ser escrito como um produto de duas funções. Uma dependente da variável livre e a outra dependente da variável y. Sim, tranquilo. Professor, Tá? Oi. por exemplo, se eu passasse esse parênteses de 1 menos y sobre 2, dividir no y', ela continuaria sendo separável, certo? Porque se eu passasse para o outro lado... Sim, na verdade, esse é o passo posterior para você resolver a EDO, Patrick, tá vendo? Essa daqui faz o papel da sua G de Y, nesse caso geral, entendeu? Uhum. Então, ó, você escreveria Y', eu vou multiplicar por 2 aqui, tá? Y' sobre 2 menos Y igual a 2t quadrado. Entendeu? Aí agora, essa EDO é separável, porque do lado direito, do lado esquerdo eu tenho y' vezes uma função que depende só de y, e do lado esquerdo eu tenho uma função que depende só da variável livre t. Entendeu? Mas uma vez que você escreve o lado direito como esse produto, separável. Daí para frente você não precisa se preocupar mais se ela é separável ou não. Qualquer manipulação que você fizer com ela não vai tirar. Não é a forma da equação que não é a forma original ou qualquer outra forma que vai determinar se a equação é separável ou não. Uma vez que você concluiu que ela é separável, você pode manipular a expressão e ela vai continuar sendo separável, porque você já foi capaz de escrevê-la na forma correta de uma EDO separável. Tá? Esse passo é o passo que você precisa dar para resolver a equação efetivamente através da integração. Entendeu? Gente, meu áudio está falhando. A Manuela está reclamando aqui que o áudio está falhando. Tem mais alguém que... a minha... Aqui tá falhando um pouco, mas é muito pouco, não prejudica não. Ok, normal. Manuela, realmente pode ser comigo, às vezes a minha conexão, como eu já disse, fica um pouco instável, mas assim como a minha fica instável, imagino que a de todo mundo pode estar com algum bugzinho, tá? Se ficar muito ruim, gente, me avisem, tudo bem? E aí eu peço que vocês falem, porque quando eu estou na outra tela, eu não vejo aqui o chat. Então, às vezes eu volto aqui para ver o chat, mas em geral eu não estou vendo ele. Tá bem? E aí, gente, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida que queira discutir? Não precisa ser da lista de exercícios, pode ser dos vídeos, do material, o que quer que seja. Ô, professor, Fala aí, Ana. a grosso modo falando, quando a gente vai resolver uma EDO de primeira ordem, por exemplo, mais simples, a grosso modo falando, a gente tem que integrar só os dois lados? Não, de forma alguma. De forma alguma. Veja só. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para te mostrar.
Porque eu perdi a aula de sexta, aí eu tô meio perdido ainda. Não, veja bem. Na aula de sexta eu nem falei muito sobre como resolver, não. Ah, tá. Você não entrou nessa Tá? parte, não. Essa discussão tá toda nos vídeos, tá, Ian? Essa Sim. discussão tá toda nos vídeos. A ideia é que os vídeos sirvam de, 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 de base para vocês terem esse entendimento. Então, olha só, é só você pensar no caso mais simples, como você sugeriu. Vou pegar aqui, y' mais y igual a t quadrado. Imagine que você integre essa equação, tá joia? Imagine que você integre essa equação. Você teria aqui, ó, integral de y' mais y dt, né? A variável aqui é t, igual a integral de t quadrado, dt. Bom, esse lado esquerdo você teria a integral de y' dt mais a integral de y dt igual a integral de t quadrado, que vai dar t ao cubo sobre 3 mais c. Qual é a integral de y'? A integral de y', pelo teorema fundamental do cálculo, é y. Então, aqui é a integral de y' da y. Qual é a integral do lado de cá? Eu já calculei. Agora, qual é a integral de y? Qual é a integral de y? Você não sabe. E você não tem como calcular. Por quê? Porque você não sabe quem é y. Y é a sua função incógnita que você está procurando saber quem é. Ora, se você desconhece quem é y, como é que você vai calcular a integral dela? Você não sabe. Entendeu? Então não basta integrar, não basta. Sim, entendi. A equação separável você resolve por integração porque ela é um tipo especial de equação. Ela é um tipo especial de equação, tá? A EDO linear, quando você multiplica pelo fator integrante, você também vai resolver por integração, mas para você chegar no passo de integração, você modificou a equação. Nos dois casos, você trabalha a equação a fim de transformá-la em algo que você consiga resolver por integração. Sua pergunta tem até um fundo de razão. No fim das contas, as técnicas de integração que a gente acaba vendo são técnicas que usam integração para resolver as EDOs, mas não diretamente. Você não pode pegar simplesmente a equação e integrar, porque uma vez que a incógnita da equação vai precisar ser integrada, e você não sabe quem é ela para integrar, você não tem como fazer. O que você obtém, só para concluir, é uma mudança na equação. Antes você tinha, deixa eu escrever aqui o resultado disso aqui, só para você. Y mais a integral de y dt igual a t ao cubo sobre 3 mais c. Antes você tinha uma equação diferencial. Eu estava te perguntando, olha, qual é a função cuja derivada, ao ser somada com a própria função, resulta em t ao quadrado? Estava te fazendo essa pergunta. Agora, essa aqui é uma nova equação. Por que é uma nova equação? Porque tem algo desconhecido, a integral de y. Essa integral aqui essa equação aqui é o que a gente chama de uma equação integral. Ao invés de uma equação diferencial, por envolver derivadas, você tem uma equação integral, por envolver a integral de uma função. Tá? Simplesmente integrar a EDO, na maioria das vezes, não resulta na solução. É claro que tem os casos triviais, né? Se você pega y' igual a 2, aí você integrando vai conseguir resolver o problema. Mas na maioria dos casos, nos casos importantes, efetivamente não. Tá joia? Beleza, professor, entendi. Ok. Pessoal, a lista de exercícios que eu passei para vocês, ela tem umas 3 questões que são bem práticas, assim, de calcular, de resolver a EDO mesmo, certo? São 3 exemplos de EDOs lineares.
E tem quatro outras questões que eu peguei um pouco mais no entendimento do que significa, o que é o fator integrante, o que significa ser uma EDO linear, o que significa ser uma EDO separável, tá? Então, as 4 últimas questões da lista são mais nesse sentido. É claro que também cobra de você resolver a EDO, encontrar a fórmula, a expressão da solução da EDO, em 2 dos 4 casos, mas as 4 últimas questões são coisas mais, assim, voltadas para a parte teórica, vamos dizer assim, do entendimento. É bom saber resolver uma equação, mas é bom entender o que significa aqueles termos que você está utilizando, como é que eles são obtidos. Então, é nesse sentido que as últimas questões estão colocadas ali, tá bem? Nesse propósito. E aí? Mais perguntas, mais questões, mais dúvidas? Bom, como eu esclareci para vocês no início da aula, gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente pode encerrar a aula por aqui. Eu fico um pouco preocupado que nesse início a gente tenha tão pouca dúvida assim, tá? Então eu realmente fico muito preocupado e gostaria de apelar assim a vocês nesse sentido de, se for dúvida, se não tem dúvida porque entendeu tudo, ótimo. Mas eu creio que não. Eu creio que a falta de dúvida é porque vocês não trabalharam o suficiente ainda com a lista de exercício, com os vídeos. Então, aí eu fico bastante preocupado e faço realmente um apelo para começar a olhar com mais cuidado para a disciplina, tá? Não vamos começar a esmorecer desde o início, assim. Vamos tentar pegar o boi pelo chifre aí, tá joia? Beleza, professor. Então tá, gente. Ao que parece, ninguém tem mais dúvidas. Eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje, tá? Vou baixar o vídeo daqui a pouquinho e amanhã mesmo eu vou fazer a postagem do vídeo da aula de sexta-feira e desse vídeo de hoje também. Vou gerar um PDF desses rascunhos que eu escrevi ali e vou publicar também lá no Cigarro, ok? Beleza, Ok. professor. Pode falar, Daniele. Eu só ia falar, professor, que assim, eu acho que muitos ainda não fizeram, assim como eu, questão de organizar o tempo, sabe? Que esse semestre, como é mais curto, a maioria das matérias já começou mais acelerado, né? Então, mas eu pretendo fazer sim as listas, Tá. tá Mas bom? tome muito cuidado com essa coisa, porque eu entendo essa preocupação, mas infelizmente vocês vão ter que achar uma maneira aí de ir encaixando as coisas, os Sim. tempos que vocês têm, para não Uhum. negligenciar demais uma em detrimento das outras. Tá bem? Sim, Então, eu só quero expressar minha preocupação. E eu estou sempre às ordens de vocês. Depois, se vocês tiverem dúvidas ao tentar resolver os exercícios, ao tentar entender a matéria, podem me mandar e-mail, mensagem aqui no Teams, que eu vou respondendo, tá? Com bastante brevidade, inclusive. Tá joia? Beleza, bom. professor. Tá bom, então, gente. Vou Boa noite. Tchau, encerrar a tchau. gravação aqui. Boa noite, professor.